Bom dia, irmãos, a paz, tudo bem? Glória a Deus. Mais uma reunião aqui na presença do Senhor. Hoje eu quero falar sobre Deus vai te dar um livramento. Deus vai te dar um livramento. Você crê nisso? Amém? Eu quero ler o Salmo capítulo 9, versículo 10, se você quiser me acompanhar. Eu quero falar sobre esse tema, me tocou muito nessa semana, falando de livramentos, e aí eu quero trazer e compartilhar algo que eu busquei do Senhor. Salmo 9, versículo 10 diz assim: E em ti confiarão os que te conhecem, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Irmãos, o Senhor nunca desampara aquele que o busca, nunca. Se você está buscando o Senhor, eu te afirmo, você não está desamparado, você não está descuidado. O Senhor não desampara aquele que o busca. Quando a gente começa a meditar na palavra, a gente vê várias circunstâncias. E eu vou te mostrar hoje diversas situações pelas quais a gente pode usar como oração para isso. Se você parou nesse texto, você quer um livramento de Deus, e eu vou te mostrar como você pode orar e declarar isso sobre a sua vida. Textos bíblicos que o Senhor fala, confirma e te afirma que Ele vai te livrar. E é sobre isso que eu quero estar falando hoje. Eu creio que é uma mensagem de esperança, irmãos. Uma mensagem de esperança para todos nós, por tudo aquilo que a gente tem vivido aqui, pessoalmente e também como nação e tudo mais. Acredite numa coisa, irmãos. A circunstância não nos define. O que nos define é o Senhor. Amém? A circunstância ao nosso redor não nos define. O que define é o Senhor, é a palavra do Senhor, é o que o Senhor tem reservado para nós. Então, indo direto ao ponto, eu quero falar de 3 pontos principais. Separar em 3 partes. Eu vou falar sobre Deus sabe todas as coisas, irmãos. Vou te mostrar isso. Segundo ponto, o que nós devemos fazer quando nós estamos passando por situações difíceis? E terceiro, te mostrar que Deus vai nos livrar. Amém? Então, indo para o primeiro ponto, Deus sabe todas as coisas. Eu quero falar o seguinte: Deus conhece a tua aflição, irmãos. Amém? Êxodo, no capítulo 3, no versículo 7, a Bíblia diz assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Primeiro ponto que eu quero trazer dentro desse tópico de Deus sabe todas as coisas, é te falar que Deus sabe da tua aflição. Deus sabe da situação difícil que você está passando. A Bíblia nos fala aqui do contexto de Israel em Êxodo, no capítulo 3, na qual o povo já estava muito tempo sofrendo. E Deus ele fala assim: certamente vi a aflição do meu povo. Ele vê a nossa aflição. Você não está esquecido de Deus. Deus vê a tua aflição. Essa palavra aflição do hebraico, ela significa pobreza, sofrimento, aflição propriamente dito. Então a pessoa está sofrendo demais, está aflita. O Senhor ele está enxergando. Certamente ele vê. Quantas pessoas não passam por situações difíceis? Quantos estão escutando esse vídeo não estão passando por situação difícil? Eu quero que você fique até o final, porque você vai ver como você vai poder se posicionar. E eu creio que Deus vai dar os livramentos sobre a sua vida. E isso, eu estou lendo o que a palavra nos fala, ou seja, é uma palavra de Deus, irmãos. Muitos se sentem esquecidos por Deus, mas Deus está provando aqui: certamente vi a tua aflição. Ninguém passa despercebido, irmão. Deus não desampara ninguém. Deus ele quer cuidar e tratar a vida de todos. Deus sabe o contexto das nossas vidas e o que nós estamos envolvidos num contexto geral, aflições, sofrimentos, injustiças e por aí vai. Quando eu falo de aflição, eu penso em algo na alma, sabe? A alma fica angustiada, aflita, é um tormento por dentro. Muitas pessoas passam por isso. Mas o Senhor ele fala: certamente eu vi a aflição do meu povo. Fica até o final, irmãos. Certamente ele está vendo a tua aflição. Amém? Uma outra reflexão dentro desse tópico mesmo aí de Deus sabe todas as coisas.
nesse mesmo versículo, eu quero dar ênfase em algumas partes desse versículo. A primeira parte eu disse-lhe o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Eu dei uma ênfase aqui. Mas nesse mesmo texto, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Além de Deus ver a nossa aflição, Ele conhece o nosso sofrimento. Parece que são algo relacionados, mas eu vejo de maneira um pouco distinta. Porque se um fala de aflição, né, eu vejo que é uma coisa mais por dentro, esse fala de dor, vamos dizer assim, pesar, aquilo que pesa no teu corpo físico propriamente dito. Deus estava vendo o povo escravizado no Egito, sofrendo injustiças, oprimido, o corpo cansado, escravizado. O Senhor está vendo você muitas vezes nessa situação, cansado, você fala, não tenho forças, não consigo sair da cama, olha, está difícil. Deus me esqueceu, Deus ele está vendo isso, Ele conhece o seu sofrimento, Ele sabe o que é sofrer, é uma dor no corpo, irmãos, vamos dizer assim. Quantas vezes não ficamos assim, sem força até para sair da cama? Então, irmãos, é isso que eu quero trazer, uma palavra de esperança para as pessoas que estão nessa circunstância, ou que estão enxergando ou vislumbrando, não somente a sua vida, mas uma própria nação, circunstâncias do nosso derredor que afetam a nossa vida diretamente, onde vai trazer aflição sobre todos nós. Existe uma saída, irmãos. Amém? Existe uma saída. O povo de Israel estava nisso há muito tempo e não foi esquecido por Deus. Eu quero falar sobre a sua vida. Você pode estar assim há muito tempo, mas você não está esquecido de Deus. Ele conhece o teu sofrimento. Amém? Então aqui a gente já consegue ver uma primeira parte onde fala que Deus literalmente, irmão, sabe todas as coisas. Eu queria deixar isso muito bem claro, porque eu quero que você entenda que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Amém? Deus conhece todas as coisas, irmãos. Deus, ele é soberano, ele sabe de tudo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele sabe de toda circunstância, de todos os contextos, de todas as pessoas, de todas as nações, em todos os tempos. Mas só fazer isso não basta. Você vai falar assim, mas o que isso resolve a minha vida? E é disso que eu quero estar falando agora. No próximo ponto, algumas coisas que nós podemos fazer, que realmente eu creio que vão movimentar esse processo. Então, quando a gente começa a ir mais para frente, eu quero falar da segunda parte, que é o que nós devemos fazer. Isso é importantíssimo, irmãos. E eu quero que você preste atenção nisso, porque muitas vezes a gente realmente não dá atenção. A gente espera muitas coisas de Deus, mas nós temos muitas coisas a se fazer também. Então, nesse ponto eu quero que você preste atenção. O que nós devemos fazer? Porque isso é importantíssimo. Eu vou ler de novo esse versículo, Êxodo capítulo 3, versículo 7, mas vou dar ênfase em outra parte. Disse-lhe ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, que foi a primeira parte que a gente falou. Agora, olha essa parte. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. E depois ele fala, conheço-lhe o sofrimento, que a gente já comentou. Essa parte do meio, ela fala, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Irmãos, preste atenção. Você que está passando por essas circunstâncias, você precisa clamar, irmãos. O clamor, a gente precisa clamar. Eu vou falar um pouco sobre isso. Porque quando a gente clama, Ele ouve o nosso clamor. Existe uma diferença entre viver normal, existe uma diferença entre até mesmo você fazer uma oração normal. Você fala, mas eu oro a Deus, eu não estou falando de oração, irmão. Eu estou falando de clamor. O clamor, quando a gente começa a olhar no hebraico, o clamor é o brado, né? É o brado, é o grito. Sabe, é aquilo que sai de dentro. É diferente de você virar e falar, Senhor, eu estou passando uma situação difícil, eu quero a tua ajuda. A outra é, Senhor, eu estou passando uma situação difícil, olha isso aqui por dentro. É você demonstrar, você jogar para fora o contexto, toda a carga que está por dentro. É clamar, irmão. É clamar a Ele. Irmão, todos nós somos pais e filhos aí, a grande maioria. Uma coisa
É teu filho chegar e virar e falar assim, ó, tô com uma dor aqui, ó, não consigo me movimentar. Falar, tá bom. Outra, ai, meu dor, pai, mãe, me ajuda aqui, ó, eu tô desesperado. É outra ênfase, concorda? É disso que eu tô querendo dizer. Eu vejo que o clamor, ele é uma resposta a uma condição de dor e aflição. E quando a gente começa a entender isso, é um grito que sai de dentro, que exala, é uma indignação, é um clamor, é um brado, é uma resposta àquilo que está acontecendo na sua própria vida, e não somente uma vida de consentimento, uma vida conformada. Amém? Muitos sofrem, muitos vivem em aflição, mas vivem de uma maneira conformada. Eu não estou falando de ser conformado, irmãos. Eu estou falando de uma mudança literal na sua vida. Nós não podemos nos conformar com as situações. Nós temos que ser uma pessoa inconformada. Eu tenho que trabalhar, Senhor, muda minha mente, muda minhas atitudes. Você lembra lá de Romanos 12, 1? Do Romanos 12, 1 e 2, que fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é o clamor? Eu não vou ficar jogado aqui, eu não vou ficar dessa maneira, eu tenho que mudar minha mentalidade, as coisas vão ter que mudar, eu tenho que levantar. Você entende? É uma ação nossa, é uma transformação na mente, mas eu não acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Irmão, você tem que fazer, você tem que clamar, você tem que posicionar, você tem que... Irmãos, quantas pessoas Jesus curou? Preste atenção, quantas pessoas Jesus ele curou no Novo Testamento? Leia lá. Mas se você pegar, a grande maioria, a sua grande maioria, as pessoas iam até ele. A sua grande maioria. Salvo umas específicas, a grande maioria ia até ele. Por quê? Porque iam lá clamar, iam buscar. Não ficavam paradas, jogadas ao léu. Você está entendendo, irmão? O clamor é isso. O clamor é você gritar, é você expor para fora, é você mudar a tua mente, é você realmente falar, eu quero mudar. Eu não aguento mais viver debaixo dessa opressão. E ele fala, ele está assim, ouviu o seu clamor por causa dos seus exatores. Exatores é capataz. Exatores é opressor. É aquela pessoa que te oprime. Te oprime. Tem pessoas que nos oprimem. Nossa, mas tem pessoas que oprimem? Tem pessoas que oprimem, irmão. Eu vou te falar uma coisa. Não seja uma pessoa alienada, irmão. Amém? Não seja uma pessoa alienada. Existe o mal no mundo? Existe. Existem pessoas que fazem mal para os outros? Existe. Por causa de poder, por causa de ganância, por causa de seja lá o que for, ou por mero prazer, existe. Existe. E como que nós vamos nos livrar disso? É o que a gente vai falar daqui a pouco. Então nós temos que realmente prestar atenção, irmãos. Existem pessoas más no mundo. Existem pessoas que oprimem os outros no mundo. E a gente tem que pensar nisso. Infelizmente. Infelizmente tem pessoas que têm até prazer, como eu comentei nisso. Eles querem fazer qualquer coisa para ter o poder e prejudicam os outros e por aí vai. E muitas vezes a gente vive isso no ambiente pessoal, muitas vezes a gente vive isso no ambiente de trabalho, muitas vezes a gente vive isso no ambiente de nação. É uma verdade. Mas existe alguém que é soberano sobre tudo e sobre todos, irmãos. Amém? O que a gente tem que fazer? A gente tem que clamar. A gente tem que clamar. A gente tem que clamar de maneira muito forte. Porque sempre vai haver pessoas ruins no mundo. Mas sempre vai haver pessoas boas no mundo. E sempre vai haver Deus no mundo. E aí, o negócio muda a circunstância. Eu falei do povo do Egito, que oprimia o povo de Israel, mas eu posso falar de outros. Irmãos, tem muitas circunstâncias. Eu quero ler aqui Gênesis 18, 18, versículo 20. Preste atenção. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a, olha a minha ênfase, a esse clamor que é vindo até mim. Se é que não é, sabê-lo-ei. Aqui, o povo de Sodoma e Gomorra, vocês sabem da história, tinha muitas aberrações, muitas abominações lá, do povo entre o povo. Então, eram pessoas que oprimiam e cometiam abominações sobre outras. E aí essas que sofriam
clamavam diante de Deus, e isso subia diante de Deus. E Deus deixa muito claro, esse clamor subiu até mim. Irmão, vocês estão vendo o quanto o clamor ele é importante? O clamor ele sobe diante de Deus, irmãos. O clamor ele sobe diante e vai até o altar do Senhor. As pessoas que sofrem, irmãos, tenha força para clamar pelo menos. Saia da sua oração básica, seja uma pessoa indignada, clame ao Senhor. E nós vemos que Deus agiu ali naquela cidade. Nós temos outras circunstâncias, irmãos. Eu comecei a procurar por clamor, povo clamando. 1 Samuel 9,16 diz assim: amanhã, estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Aqui é Deus falando novamente, quando ele estava, o povo de Israel, sendo oprimido sobre o povo filisteu. No começo do capítulo de Samuel, do livro de Samuel, fala da opressão dos filisteus diante do povo de Israel. Vocês lembram bem a história de Golias, né? Então, assim, era nesse contexto que eu estou falando. E o povo oprimindo. E diante dessa circunstância, Deus fala assim: eu ouvi o clamor, chegou até mim. Irmãos, aí eu te pergunto, se o clamor do povo de Israel no Egito, se o povo do povo de Israel, de um povo, vamos dizer assim, em uma cidade qualquer, se o clamor de um povo de Israel, novamente falando, contra os filisteus, por que Deus não vai escutar o seu clamor? Deus vai escutar o seu clamor, irmãos. Deus vai escutar. Eu creio, Ele está escutando. Clame até Ele responder. É assim que funciona. Te convido a você, anota aí, depois você leia lá Lucas capítulo 18 ou 19, acho que é 18, que fala do juiz Inico. E a mulher clamava, não parava, não deixava de perseverar até que o juiz acudiu à sua causa. Ela clamava, irmãos. É assim que funciona. E mais um exemplo aqui. O que eu quero dizer, irmãos, é a gente não tem uma maneira passiva de vida. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu estou sofrendo, Deus tem que cuidar de mim. Não, irmão. Seja ativo, clame, ore, jejue, busque, brade. Nós temos que ser ativos. O povo clamava no Egito sofrendo chibatada. É assim que funciona, irmãos. Nós estamos numa geração que as pessoas se acham muito autocomiseração. Irmão, muda a sua atitude. Porque Deus ele vai mudar a tua história. Em nome de Jesus, mude a sua atitude porque Ele vai mudar a sua história. Mas o contexto é bem maior. Olha essa nação como está ficando, irmão. Deus mudou e tirou o povo de Israel de uma nação mais poderosa da terra. Deus pode transformar a nossa nação assim, quando Ele falar assim, acabou, e eu vou falar disso. Quando Deus falar acabou, irmão, acabou, não tem mais. Não vai ter mais tirano, não vai ter mais pessoa que vai poder realmente querer poder e mandar sobre tudo e sobre todos. Amém? Êxodo 22 e 23 diz assim, olha que lindo esse versículo. A nenhuma viúva nem órfãos afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu vou ouvir o clamor deles. Deus está falando nas instruções, logo que depois que eles saíram da terra, rumo à terra prometida, saíram do Egito, Deus falou assim, o negócio é o seguinte, vou botar umas leis aqui para o negócio, a gente viver aqui bem no deserto. E vou falar, órfãos e viúvas. Vou dar minha conotação aqui. Órfãos e viúvas são os meus queridinhos. Se alguém mexer com eles e eles clamarem a mim, você prestou atenção? E eles clamarem a mim, eu vou ouvir. Mas e se o órfão e a viúva não clamam? Depois continua o texto e mostra quanto Deus ele vai realmente tomar a causa para si. Mas o que eu estou querendo dizer, ele está deixando muito claro aqui o que ele deseja do povo.
Ele não quer que um órfão e uma viúva seja afligido. Mas se eles clamarem, amém, tem que chamar, irmãos. Amém? Tem que chamar. Tem que clamar. Esse é o grande ponto que a igreja tem que fazer, ela tem que clamar, tem que se posicionar num clamor, levantar um clamor, dia e noite, todo mundo. Quando eu falo a questão é uma nação, a questão é pessoal, você tem que clamar dia e noite, para que a coisa possa acontecer. Então, se Deus, Ele já tem um cuidado com o seu povo de maneira geral, que clama a Ele, quando é um órfão ou uma viúva clamando, irmão, esquece, irmão. Tem uma porção dobrada aí, tem uma força dobrada, vamos dizer assim. Vocês estão entendendo? Eu creio que o clamor de um órfão e de uma viúva tem um poder fortíssimo, baseado nesse texto aqui, ó, que eu estou acabando de falar. Então, irmão, na boa, não mexa com nenhum órfão nem com nenhuma viúva. Pelo contrário, abençoe a vida deles. Ajude. E o cuidado aqui, eu creio que é meio natural, né, irmão? O órfão não tem um pai, a viúva não tem seu marido. Ou seja, falta uma figura de homem que tem esse símbolo de proteção por trás tanto da viúva quanto do órfão. Então Deus fala assim, se teu marido já faleceu e seu pai você já não tem, ou ele te deixou, ele falou assim, o negócio é comigo, eu vou cuidar de vocês. Amém? Mas vocês vão ter que clamar. Se vocês forem afligidos, vocês vão ter que clamar. Amém, irmãos? Medite sobre isso. Salmo 9, versículo 12. Deus não esquece o clamor dos aflitos. Amém? Deus não vai esquecer o teu clamor. Então o que eu posso fazer? Você pode clamar, irmãos. Bradar, gritar, se posicionar nesse sentido. Por quê? Segundo ponto, dentro desse mesmo tópico do que a gente pode fazer, Êxodo 2:24 diz assim, ouvindo Deus o seu gemido, olha aí, está afligido, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Nossa, irmão, isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante. Através do seu gemido, Deus vai lembrar da aliança que Ele tem com você. É ou não é verdade isso? Irmãos, você tem filho? Você tem um bebê? Você está na cozinha ali no quarto, está tudo normal. Se ele começar a gemer, a chorar, meu filho, você vai lá e cuida dele. É ou não é verdade? E por que você acha que espiritualmente vai ser diferente, irmãos? Amém? Não vai ser diferente. O Senhor, Ele quer realmente ouvir o seu gemido, porque Ele vai lembrar da aliança que Ele tem com você. Isso é muito forte, irmãos. Amém? Então, quando mais você estiver com dor, gemendo, você fala assim, Deus me esqueceu, estou até gemendo aqui. Você vai declarar esse versículo aqui, Êxodo 2:24. Você vai falar assim, Senhor, eu estou gemendo aqui. E eu sei e creio que o Senhor vai se lembrar da aliança que eu tenho contigo. Amém? Eu quero declarar que através do seu gemido, o Senhor vai lembrar da aliança que Ele tem com você e vai mudar a sua história. Amém? Não sou eu que estou falando, irmãos, eu estou falando o que Deus está falando. Amém? Não creia na minha palavra, mas creia na palavra de Deus. Deus vai ouvir o seu gemido e vai lembrar da aliança que Ele tem com você e vai transformar a sua história. Amém? Você crê nisso? É isso que está escrito. E o mais interessante ainda, por isso que eu falo, irmão, filho de crente, filho de pessoa que tem uma aliança de verdade com Deus, cara, se ele não fizer coisa errada, se ele não fizer muita coisa errada, a vida dele por si só, não por ele, já vai ser assim, mamão com açúcar. Vai assim, melzinho na chupeta. Porque você viu que, você prestou atenção nesse texto? Ouvindo Deus o gemido, lembrou-se da aliança de Abraão, Isaque e Jacó. Era Abraão, Isaque e Jacó que estavam chorando? Não era. Era os bisneto deles. Então, peraí, então o que Deus está falando? O que Deus está falando, que eu nem sei se aquele bisneto estava tendo uma vida com Deus como deveria. Mas Deus lembrou, por causa do choro dele, da aliança que Deus tinha com seu avô. Olha isso. Irmãos,
Os nossos filhos muitas vezes vão ter livramentos de Deus, não é por causa deles muitas vezes. Às vezes eles nem têm uma vida ainda com Deus, mas é por causa da aliança que você tem com Deus. E você vai declarar isso também sobre o seu filho. Fala, Senhor, assim como Abraão, Isaac e Jacó, eu vou falecer um dia. E vou deixar meus filhos, netos, bisnetos. Mas eu quero declarar esse versículo sobre eles. Eu quero declarar, Senhor, que eles podem gemer nessa terra e eu nem estar mais aqui. Mas o Senhor vai se lembrar da aliança que eu tenho contigo. Olha que interessante essa oração, irmãos. Não é verdade? Declara isso, irmãos. Porque em nome de Jesus, Deus vai escutar o seu gemido, o gemido dos seus familiares. E Deus vai lembrar da aliança que nós temos com Ele e vai se manifestar em prol da nossa aliança e transformar a história do nosso povo, da nossa descendência. Amém? Eu declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Isso vai fazer a diferença sobre a sua vida, em nome de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Amém? E por fim, o último ponto. Deus vai nos livrar. Amém? Você crê nisso? Deus vai nos livrar, irmãos. Eu quero ler Êxodo capítulo 3, versículo 8, que é a continuação daquele texto base que eu falei no início. Êxodo 3, 8, ele fala: por isso eu desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Quando Deus fala, eu vi a tua aflição, eu vi a opressão por causa dos seus opressores, eu conheço o teu sofrimento. Depois ele fala, por isso eu desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Aqui, irmãos, Deus enviou tantas pragas, vocês sabem da história, para realmente forçar a saída e a libertação do povo do Egito. E isso aconteceu. E Deus, na sua última praga, ele enviou a uma que matou todos os primogênitos. Todos. Tanto é que ele menciona lá em Êxodo capítulo 11, se não me falha a memória, ele fala assim, esse povo do Egito, ele vai escutar, ele vai levantar um clamor, né, um grito, um brado, como ele nunca levantou antes na vida. Por quê? Porque em toda a casa de egípcio houve um primogênito morto. Deus, ele veio e livrou. E a gente sabe que isso foi o estopim para que Faraó pudesse liberar o povo, e eles saíram, e depois Faraó se arrepende, corre atrás, e aí tem a história do Mar Vermelho, que Deus fulmina o Egito, todos os egípcios, e traz o livramento sobre o povo de Israel. O povo filisteu que eu comentei, de igual forma, a gente viu lá, os filisteus oprimindo, Deus falou, vou levantar um povo, eu tinha dado uma ênfase, porque o seu clamor subiu até mim, mas naquele próprio versículo, ele diz, eu vou levantar um príncipe, e ele vai livrar o meu povo da mão dos filisteus. E Deus levantou reis para livrar das mãos dos filisteus. Deus levantou Moisés para livrar da mão dos egípcios. São somente pessoas, Moisés, Saul, Davi e tantos outros, pessoas usadas por Deus, mas quem livra é o Senhor. Amém? Quem livra é o Senhor. E é assim que realmente funciona, irmãos. Quando a gente estava falando lá de Sodoma e Gomorra também, lá fala, descerei e verei se de fato o que está acontecendo. Quando você clama, Deus desce. Amém? Quando você clama, geme, Deus desce para ver o que está acontecendo, para agir em prol da sua vida, irmãos. Amém? É disso que se trata. Deus vai te livrar, irmãos. Eu creio nisso. Mas como Deus vai me livrar? Se tem esse inimigo, e obviamente estamos falando de questões espirituais aqui, mas muitas vezes, assim como a bondade de Deus é manifesta através de homens, a maldade do inimigo é manifesta através de homens. Fato. O que Deus fez com o faraó, irmãos? O que Deus fez com os filisteus? O que você acha que Deus vai fazer com os inimigos, irmãos? O que você acha? A gente está falando aqui até num contexto de nação, e aí eu quero falar, o que você acha que Deus vai fazer com pessoas que estão oprimindo uma nação, como foi aqui Faraó, e como muitas vezes a gente vê na atualidade? Eu quero ler um versículo. Gênesis 15, 16 diz, na quarta geração tornarão para cá, porque não encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Eu quero terminar falando uma coisa, irmãos.
dentro desse tópico ainda de Deus vai nos dar livramento, eu quero te afirmar, Deus vai manifestar o juízo sobre os opressores no tempo certo. Deus ele vai manifestar o juízo sobre os opressores no momento certo. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque quando Deus virou para Abraão e falou toda essa terra vai ser sua, e ele não entrou na terra do Egito, mas ele falou isso aí, ainda não chegou na medida da iniquidade. Iniquidade é desobediência, né? É a opressão que os amorreus iriam, de uma certa forma, fazer sobre o povo de Israel. O ponto é o seguinte, irmão, sabe um copo? A maldade vai crescendo, chegou. A hora que chegou, transborda. É disso que Deus está falando. Existe um tempo de iniquidade. Existe um tempo de desobediência. Existe um tempo para opressão. E eu te afirmo, como que eu vou saber que esse período está chegando ou está longe? Irmãos, e aí falando um pouco até no contexto de nação, a gente está vendo, e eu converso com muitas pessoas, a gente está vendo o povo cada vez mais oprimido, preocupado com muitas circunstâncias ao seu redor. Os últimos 20% ali do povo de Israel no Egito, o período que ele ficou no Egito, foi o período de maior opressão. Então o que eu estou querendo dizer? Quanto mais a opressão ela está crescendo, irmão, mais o copo está chegando mais rápido para transbordar. Você vai falar assim, vai chegar uma hora que não vai dar mais, então. É a nossa hora que Deus olha e fala assim, o copo transbordou, não dá mais? Agora já era, irmãos. Aí ele age. É como ele vai agir? Ele vai agir como ele agiu com Faraó. Eu não sei, irmão. Deus tem uma infinita sabedoria e graça. E ele pode fazer o que ele quiser, irmãos. Eu só sei de uma coisa. Eu não sei como vai ser. Você fala, mas você sabe como vai ser, Rodrigo? Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que vai ser. Vai ser. E o nosso posicionamento é orar nesse sentido. É orar para que ele se manifeste sim. Porque Deus ele é misericordioso, irmãos. E até falando de salvação, ele perdoa todos os nossos pecados, ele vai perdoando, até chegar a hora, irmão, que, olha lá em Apocalipse, que ele deu 300 milhões de oportunidades de arrependimento. Você não quer? Não, então agora tem um juízo. E a mesma coisa no dia a dia nosso, das aflições, dos opressores cabem sobre nós. Deus fala, você vai se arrepender? Não. Melhor você se arrepender, hein? O faraó, faraó. Não. Aí falou, não. Então agora nós vamos conversar. É aquilo que eu estava falando do órfão e da viúva, dando continuidade. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhe ouvirei. Êxodo 22, 23, 24. Olha o 24. A minha ira vai se acender, e eu vos matarei a espada, vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Deus está falando assim, continua mexendo com o órfão e com a viúva, porque se eles clamarem a mim, eu vou descer e eu vou realmente deixar a tua esposa sem marido e os teus filhos sem pai. É eles que vão ficar órfãos e viúvas. Você entende, irmãos? O que eu estou querendo dizer para vocês é assim, para Deus dar livramento, vai ter que ter juízo sobre o inimigo. Vai ter que ter juízo. E amém, irmão. Porque se ele não se arrepende, vai continuar fazendo mal, destruindo a vida de pessoas, matando pessoas? Até quando? Então, a gente tem que prestar atenção nesse sentido. Deus, ele é justo, irmãos. Amém? Então, para ele julgar uma condenação, tem que ter visto a pessoa fazendo coisa errada. Porque Deus ele é justo, ele não pode julgar uma pessoa se ela não cometeu injustiça. Agora, se ela cometeu injustiça, aí ele realmente age com vigor. Eu estou falando de pessoas que fazem mal uns para os outros, não estou falando de salvação. Porque salvação é o seguinte, você não é justo, você erra, você peca, você mente, você faz coisa errada, você xinga, você fica bravo, você fica irado. E agora justiça para mim? Jesus fala assim, me aceita, porque o meu sacrifício te perdoa de tudo isso. Você perdoou. O inimigo vai querer falar assim, mas ele brigou, ele fez isso. Deus falou assim, eu sei, mas ele pediu perdão para mim, então ele está perdoado. É assim que funciona a salvação. Mas aqui eu estou falando de livramentos de pessoas que oprimem umas às outras. Eu não estou falando de relacionamento espiritual com Deus, eu estou falando de relacionamento entre humanos.
nas quais as pessoas muitas vezes agem de maneira opressora. Isso existe até hoje, existe no mundo inteiro, existe em muitas nações e pode existir na sua vida pessoal também, em circunstâncias de opressão. O que eu estou falando é disso, é que Deus vai nos dar livramento, irmãos. Deus vai nos dar livramentos. Nós temos que crer nisso. E eu quero terminar falando isso. Salmo 9,16 diz assim: o Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Faraó, você fez tanta coisa errada aqui, ó. Você ficou enlaçado por causa de tudo isso que você já fez. Você está sendo condenado não é porque eu sou mau, não. É porque você fez muita maldade. Então você realmente vai... Você está enlaçado, você está amarrado. E agora você vai realmente pagar pelo que você fez. É isso que diz esse versículo, irmão. O peixe morre pela boca, né? É isso que eu estou querendo dizer. A pessoa que fica cometendo opressão, por uma hora Deus chega e fala assim: chega, agora eu vou te julgar, porque você está agindo de maneira errada com essa pessoa há tanto tempo. Não pode ser assim. Então, irmãos, eu creio que o inimigo vai ser destruído. Eu creio, espiritualmente falando. E Deus vai julgar cada circunstância pessoal ou até nacional. Cada um pessoal, assim, no nosso ambiente pessoal, que a gente está vivendo de opressão, ou até mesmo em ambientes maiores, como a gente falou aqui, de uma opressão de uma nação, como a gente falou do Egito e tudo mais. Então eu quero deixar um último versículo para você ler. Leia o Salmo 9, irmão. Eu baseei ele, o contexto aqui no início da pregação, no Salmo 9. Leia ele depois, porque ele é um salmo de livramento. Mas tem, acho que talvez um dos últimos versículos, que ele fala assim, olha que lindo. Salmo 9,12. O salmista ora assim: levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Amém? E esse é o versículo que eu estou orando, irmãos. Esse é o versículo que eu estou orando. Eu sinto a presença de Deus aqui. É esse que eu estou orando. Salmo 9,12. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Porque tem homem que acha que é Deus, irmãos. Mas eu vou te falar, não é não. Não é não, irmãos. Não é não. E como homem de Deus, eu tenho que orar e clamar pela intervenção de Deus em prol do povo. Os profetas são assim, ele é usado por Deus para clamar em favor do povo, e nós temos que ser assim, ter essa voz profética, irmãos. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, não prevaleça o homem, seja julgado diante do teu tribunal. Que a gente ore assim, irmãos, que a gente ore assim nos nossos contextos pessoais e nossos contextos nacionais. Que o Senhor venha e haja, porque eu vou te falar, se você clamar, gemer, eu tenho plena convicção que Deus vai te escutar. Eu creio que Ele pode abreviar esse tempo. E Ele vai, de verdade, julgar o inimigo e trazer livramento sobre o teu povo. E dessa maneira eu termino. Orando e declarando: o Senhor vai escutar o nosso clamor, o nosso gemido. O Senhor vai descer e vai julgar o inimigo e vai trazer livramento sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Que possamos orar isso agora em concordância. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Nós clamamos a Ti. Senhor, as pessoas pararam aqui para Te escutar e eu quero orar por elas agora. Elas que estão passando muitas vezes circunstâncias difíceis pessoais, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu contexto social, e passando por injustiças, passando por opressão, passando por aflição, sentindo dor no corpo, e muitas vezes gemendo. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor traga o livramento pessoal sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos de maneira especial sobre os órfãos e viúvas, que o Senhor tenha misericórdia sobre eles. Que o Senhor tenha misericórdia sobre as nossas vidas, que muitas vezes, agimos de maneira errada sobre a vida deles. Nos perdoa. Em nome de Jesus, que possamos ser canal de bênção para esse povo, para o órfão, para a viúva.
em nome de Jesus. E também nossas circunstâncias, Senhor, como povo. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E nós clamamos, em nome de Jesus, ouve o clamor do teu povo como o Senhor ouviu no Egito, Senhor. Nós oramos e declaramos que o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve o nosso gemido, e o Senhor vai descer a fim de nos livrar. Nós declaramos que o tempo da iniquidade está se abreviando, e abrevia mesmo, Senhor. Assim como fala em Apocalipse, abrevia o tempo, porque senão nem os justos se salvariam, Senhor, por causa de tamanha opressão no fim dos tempos. Abrevia esse tempo, Senhor, e age com rigor sobre os nossos inimigos. Nós oramos e declaramos, Senhor, levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Nós oramos em uma só voz agora, todos juntos, ore comigo, irmão. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Vem cuidar da nossa nação, vem cuidar da nossa casa, vem cuidar da nossa família, vem cuidar de tudo que nos envolve, Senhor. Nós oramos e cremos em Ti. Nós declaramos que a nossa esperança não é em vão, e o nosso clamor suba como aroma suave e agradável diante de Ti, e que o Senhor responda e traga livramento. Quero declarar livramento sobre a vida de cada um que está escutando e sobre essa nação. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Você crê nisso? Creia nisso, irmãos. Creia nisso, porque o Senhor é forte e poderoso. Ele é realmente o nosso Senhor Deus, nosso Senhor justo, e Ele está agindo. O copo está quase transbordando, irmãos. Continua clamando, gemendo, porque Ele vai agir. Ele vai agir na sua casa e Ele vai agir na nossa nação. Que possamos orar e crer nesse sentido. Amém? Levante as suas mãos para os céus. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a unção e o poder do Espírito Santo da promessa esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor teu Deus. Orando, clamando, gemendo, declarando, crendo que o Senhor está ouvindo, vai descer, vai te livrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Você crê nisso, irmãos? Eu creio que a gente viva a glória do Senhor. O Senhor está conosco. Amém? O Senhor está contigo, irmão. Que Deus te abençoe. Até domingo que vem. Fiquem na paz. Shalom a todos. Acompanhe os devocionais durante a semana aqui. 5 minutinhos. Deus te abençoe.